No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações Mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. Uma quarta-feira especial, porque hoje tem Corinthians. A partir das 21 horas e 45 minutos, Corinthians enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E claro, com transmissão da Rádio Coringão, a partir das 21 horas e 15 minutos. A transmissão mais corintiana do mundo. A transmissão mais parcial do mundo. Participem dessa transmissão, mandando seu recado pelo Twitter da Rádio Coringão ou mesmo pelo Facebook. Participem dessa transmissão, mandando seus comentários, seus recados e como estará se comportando o Corinthians hoje diante do Vasco da Gama. Corinthians que entra em campo desfalcado. Mesmo assim, a gente confia muito na equipe, principalmente devido ao conjunto. Algumas alterações, com jogadores que estarão servindo suas respectivas seleções, alguns da CBF, outros do Paraguai, né? Então a gente vai jogar meio que desfalcado, mas eu acho que os reservas, aqueles jogadores que estarão entrando em campo, darão conta. O que a gente tem que entender é que o Corinthians hoje joga muito pelo conjunto. O jogador que assimila isso, né, entra em campo, participa, né, e corresponde. A gente sempre lembra que a gente não tem um craque, a gente tem um conjunto. A união desse elenco que fez a gente conquistar o Campeonato Brasileiro Paulista deste ano. Então a grande expectativa é que o Corinthians consiga mais uma vitória hoje à noite. A proposta do Vasco será vir garantir os 3 pontos, está jogando em casa. E a gente sabe, né, diante de um adversário que busca, que tem a proposta de jogo, né, o Corinthians consegue, no contra-ataque, fazer os gols. Lógico, precisa melhorar ainda mais o arremate. E o Corinthians vem melhorando cada vez mais. A defesa do Corinthians está se comportando muito bem, né, mesmo com o Pedro Henrique, que entrou, né, no sábado passado, jogou muito bem, né, ao lado do Pablo. E com isso a gente garante, né, a defesa, juntamente com o Gabriel, que tem feito um excelente trabalho na cabeça de área. Ele caiu muito bem no time do Corinthians e vem melhorando a cada jogo. A gente percebe que hoje, por exemplo, ele é um jogador que não faz tantas faltas, que não toma tantos cartões, justamente porque ele melhorou fisicamente. A proposta do Corinthians é justamente a questão física. Estar bem fisicamente é ter uma intensidade de jogo, tanto de ataque como de defesa. Até o Cássio, né, melhorou a sua questão física e com isso melhorou o seu desempenho. O futebol hoje ele exige muito mais da questão física, até mesmo da questão técnica. O jogador que tem um físico e não tem o jogador que tem a técnica, mas não tem um físico, não consegue se adequar ao futebol de hoje. Então, fisicamente, o jogador tem que estar muito bem preparado para estar acompanhando a intensidade, porque o futebol hoje, a gente percebe que os espaços são muito bem ocupados, e se você não tiver uma agilidade para sair para o ataque, você não consegue contra-atacar e pegar a defesa desguarnecida. O jogador ele tem que cumprir muito bem a determinação tática, né? Então, além do físico, a tática, a técnica às vezes vem em terceiro plano, né, para ter um bom jogador. Lógico, o jogador técnico, a sua eficiência dentro de campo ajuda muito o conjunto, como a gente vê o arremate. Um jogador que tem uma técnica apurada consegue arrematar melhor, dar um passe melhor, mas se não estiver bem fisicamente, a técnica só não basta no futebol de hoje. E é isso que a gente tem visto, no futebol, principalmente no Corinthians. O Corinthians tem acompanhado muito isso. E por isso que nós estamos bem no Campeonato Brasileiro. Fomos campeões do Campeonato Paulista.
E a gente vai seguindo aí mesmo, né, com todas as dificuldades, com o elenco reduzido, a gente vai superando, porque o Corinthians é isso. O Corinthians é união, é superação, é a maioria, é a vontade da maioria, é o time do povo. E isso a gente tem que entender sempre. É o time do povo, é o time da maioria. E o corintiano tem que saber que a gente tem que sempre defender a vontade da maioria. E a maioria é o povo. Vamos ouvir o áudio do Careca, lá da Fiel Japão, que mandou para nós aqui, comentando sobre, inclusive, o programa de ontem. Né, Careca? Manda aí seu recado. Salve Domingo, salve rapaziada da Voz Mosquiteira. Poxa, eu queria ter mandado um áudio ontem, mas não foi possível. O trampo aqui é duro, é duro. Mas então, gostei muito do lance dos meninos aí, comentando aí a parada aí, né? Sobre esse lance doido aí que é a torcida contra a torcida. Eu acho que ninguém é mais corintiano que ninguém. Quando a gente é Corinthians pra valer. Só que tem alguns que deveriam ter ficado em casa fazendo uma pipoca com controle remoto, né? Pra quem viveu como eu vivi na década de 60, de 70, pô, não tem coisa mais bonita do que ver aquelas bandeiras estiradas assim naquele alambrado do Pacaembu, esperando todo mundo entrar. Os fogos já não, os fogos já me machuquei com fogos também. Mas o sinalizador, puta que pariu, que coisa linda que é. Aquela imagem na televisão. E não vai fumaça nenhuma pra dentro do campo. E ó, última palavra. Pau no futebol moderno. Vai Corinthians. Saravá. Vai Corinthians. Saravá, Careca. Muito obrigado pelas suas palavras. Nós temos que respeitá-las, porque você viveu uma fase muito difícil do Corinthians, que é a fase sem título, sem títulos, né? Um jejum, década de 60, 70, né? Foi uma fase muito difícil. Eu vivi uma parte dela também, na fase da década de 70, muito difícil. Realmente, você falava que era corintiano, você era vítima de chacota, como dizendo, você torce para um time que não é campeão, né? Então isso a gente ouviu muito, mesmo na mídia, né? Mesmo a mídia, né, colocava muito isso com relação ao corintiano, ao Corinthians, sempre foi usado como chacota, sem títulos. Depois foi campeão paulista, 77, aí começou, nunca foi campeão brasileiro, depois veio a Libertadores e assim por diante, né? Aí não tem estádio, e sempre o corintiano foi menosprezado dessa forma, né, cara? A gente sofreu muito com essa situação, né? Mas hoje o corintiano que começa a torcer pro Corinthians e já fala que o time dele já é bicampeão mundial, já várias vezes campeão brasileiro, é o maior campeão paulista, não, porque isso aí, você vê que é nem isso. O torcedor novo, né, liga, né, pro Campeonato Paulista, o quanto que era importante para nós, que vivemos um período que o Campeonato Paulista era o campeonato mais importante do Brasil. Então, saber da história do Corinthians é necessário para esse torcedor novo que está começando agora, e saber por que lá na arena, por exemplo, está escrito o time do povo, né? Não é simplesmente escrever lá por escrever, né? O Corinthians é o time do povo, porque no início, né, quando o Corinthians começou em 1910, ele veio brigar com a elite que detinha o futebol aqui no Brasil, né? Quem jogava futebol eram os ingleses, pessoas que vinham da Europa, né? O mesmo pessoal daqui, né, que tinha condições, né, melhores, jogavam futebol. Então o Corinthians aqui em São Paulo foi o segundo time que entrou. O primeiro time foi Ipiranga, e o
o time do povo, né? O segundo time foi o Corinthians, que entrou, né, para disputar contra a elite, né, esse futebol, popularizar o futebol, né? O Corinthians conseguiu popularizar o futebol. Então, desde o início, a gente acaba sofrendo, né, uma pressão muito grande contra o Corinthians. No início, a elite queria acabar com o Corinthians, né? Isso eu comentei até ontem, não vou ser repetitivo. Mas a gente vê hoje, né, o futebol sendo usado como uma situação de audiência, né? Então, quer dizer, né, até repetindo um pouco, Careca, que eu falei ontem, né? Então ele quer elitizar o futebol, porque assim os patrocinadores do futebol são empresas que querem atingir esse nível, né, de espectador. De espectador, não é nem de torcedor. São os espectadores, né? Porque é onde tem o dinheiro. Eles não querem o povo. Eles não querem quem não tem dinheiro. Eles querem quem tem dinheiro. Então isso é uma briga contínua aqui, que a gente vai fazer faz isso na Rádio Coringão há muito tempo, de mostrar a quem torce pro Corinthians que o time do Corinthians, que o Corinthians é o time da maioria, e a maioria é o povo. Então a gente tem que pensar na maioria, a gente tem que pensar no povo, né? Então hoje, um exemplo a gente tem hoje dentro de campo, é um time que não tem estrela, é um time de operários, é um time unido. Essa união, né, venceu, né, a quarta força, como a gente foi colocado, né? Porque a primeira força era o time rico, e nós não éramos um time rico, nós éramos um time, né, um elenco pobre, vamos falar assim. Mas a união fez, né, esse grupo vencedor, né? Então a união do grupo fez o time ser vencedor. Por quê? Porque é um time operário, é um time que jogo a jogo vai vencendo, jogo a jogo vai administrando o seu potencial, vai administrando as suas dificuldades e vai conquistando. Nós somos campeões paulistas, nós estamos numa boa colocação no brasileiro, não é à toa. Então, pro corintiano, né, falar que torce pro time do povo, não é só torcer pro time do povo, é defender a maioria, é defender o povo. A gente já viu muitos torcedores, mesmo de elite, torcendo pro Corinthians, mas tendo a ideia de que eles torciam pro time da maioria e sempre defenderam a maioria, né? Hoje, quando a gente vê muito dinheiro num time, né, a gente já começa a desconfiar de onde vem tanto dinheiro, de onde vem tanto investimento. Mesmo no Corinthians isso já aconteceu e deu no que deu, né? Lavagem de dinheiro, né? Dinheiro sujo, de certa forma, né? E aí você pode comprar o melhor jogador, o melhor craque, mas se não tiver união, não basta. Por quê? Porque a elite um quer mais do que o outro. O time do povo, os operários unidos, né, fazem, né, o melhor, fazem a força para conquistar os campeonatos. Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? O time do povo é o Corinthians. E que a gente tem que defender o Corinthians ou o time do povo? A gente tem que defender o time do povo, que é o Corinthians. E o povo é a maioria. Então a vontade do povo é sempre a melhor para a gente defender. Porque tem muita gente que defende a vontade da elite, né? Vamos elitizar o futebol? Vamos. Então aquele que quer se sentir elite vai defender a elite, a vontade da elite. Quando a elite vai tomar conta de tudo, como está acontecendo, esse que defendeu a ideia da elite vai ser esmagado pela própria elite. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode defender aquele que nos esmagará amanhã. Essa é a questão, né? Então você defende uma pessoa que quer elitizar, né, o Corinthians, o futebol, e aí amanhã você não consegue entrar no campo devido ao valor, devido às questões, né, econômicas, inclusive do país, assim por diante, né? Então você defende quem está lá em cima, mas quem está lá em cima quer realmente que você defenda para ele amanhã te pisar, né? Porque ele quer te jogar você lá para baixo. Então não adianta defender elite para se sentir
elite. A gente tem que defender o povo, que é o povo que sustenta a sociedade. É que o povo sorrindo, o povo feliz, o povo alegre, o povo comemorando um título, faz a elite se sentir mal, muito mal. E aí o que eles querem fazer? Judiar do povo, judiar do time do povo. Querem tirar o tudo possível do povo, esmagar, escravizar e assim por diante. Então a gente não pode estar defendendo quem está lá em cima, em hipótese alguma, ninguém, Agora, se você quiser sentir elite, quer se sentir um deles, fique sabendo que amanhã eles vão te pisar, porque você não é um deles. Para ser um deles, tem que ter muito dinheiro, E quem está lá em cima não torce com amor, torce por interesse de ganho. Como eu falei, investe num time, lava dinheiro e assim por diante. Mas não tem a felicidade de ser campeão, não tem a felicidade de ter a união, de conquistar as coisas, pelo amor, pela honra. A gente já viu muitos investimentos em clubes aí que não investiam só nos jogadores, mas investiam também, para garantir o investimento na arbitragem. O Corinthians já perdeu um campeonato assim, A gente sabe, tá na história. Beleza, Careca? Muito obrigado pela sua participação, A gente tem que nós temos a responsabilidade de orientar e manter a nossa cultura para essas próxima geração aí que está chegando, a próxima que estará chegando, manter a nossa cultura do time do povo e saber por que é o time do povo. Careca, você falou tudo, mas faltou só a previsão para hoje, Qual o seu palpite de hoje, Corinthians e Vasco? Salve Domingo, salve rapaziada da Voz Mosquiteira. Pois é, a expectativa para esse jogo de hoje é monstra, rapaz. Porque se a gente ganhar, a gente vai lá pra cima. Apesar dos desfalques que a gente tem para esses 3 próximos jogos aí. Mas bota uma fé. Coringão 1-0 hoje. Vai Corinthians, saravá. É isso aí, Careca. Muito obrigado mais uma vez. Participe sempre aí, hein? E agora vamos ouvir também o Davi lá da Califórnia. Mandou o seu áudio também comentando sobre a partida de hoje. Fala aí, Davi. Olá, Voz Mosqueteiro. Olá, Domingos. Parabéns pelo programa ontem. Foi um programa para tirar algumas coisas aí que estavam presas na garganta aí de satisfação. O futebol também, pelo menos no meu entendimento, também é mais do que eu falei quarta e domingo. Um pouco da nossa personalidade, das nossas crenças. E acho que o programa de ontem foi importante. Primeiro pela questão histórica, que é sempre importante. Saber um pouco da nossa origem, das nossas conquistas. E também para entender um pouco do Corinthians hoje, o que acontece hoje. Em relação ao jogo de hoje, é um jogo muito difícil. O Corinthians tem um histórico ruim em São Januário. Acho que são 12 derrotas, 7 empates e 8 vitórias. Então, aí o grande trunfo do time do Vasco é jogar em casa, pelo menos para esse campeonato, Eles querem fazer muita pressão. Ontem o presidente deles lá, como chama, o Eurico, já começou a falar da imprensa do Diniz. Os caras, sabe como que é essa malandragem, Já começa a apitar antes, porque se disseram prejudicados no jogo lá no Sul, então já quer recompensa, porque o Corinthians e blá blá blá. Vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo bem difícil. E eu acho que um empate é um ótimo resultado. Acho que 1-1 é o meu placar. O time vem desfalcado, então acho que o empate é uma boa. E eu vou tomar a liberdade aí, Domingos, falando muito de 37. E eu tô pensando o que esses caras ouviam aí em 37, os jogadores. Eles tinham um ônibus, acho que era o Mosqueteiro 1, Você já era um mosqueteiro? Eu lembro quando eu era moleque, eu vi esse ônibus, quando às vezes era no Parque São Jorge, ou enfim, quando jogava no Santo André, eles estacionavam do lado, lá atrás do gol do Bruno Daniel, Então, tinha um ônibus, aquele ônibus Mercedes, antigão, e aí, quando você vai no Parque São Jorge, acho que tem lá ainda, o Mosqueteiro 1, 2, 3.
E eu fico pensando, o que esses caras ouviam? Eles faziam samba, faziam pagode, não tinha MP3 na época, né? Não tinha celular. O que eles faziam, né? Então eu tô pensando nas músicas aí, eu tomo a liberdade de... Fiz uma pesquisa aí, o que estava rolando em 77, do título, e vou te mandar, vou colocar aqui no grupo aí umas músicas aqui, enfim, só para ilustrar um pouco, ok? Vai Corinthians e 1-1. Abraços, tchau. Muito obrigado, Davi. A participação sua no programa é essencial. O programa ontem foi construído, né, com a contribuição de todos, né, para que a gente mantenha a nossa cultura, falar da história, nossa cultura, dar um direcionamento, e isso faz parte de ser Corinthians, né, dar um direcionamento das pessoas que acompanham o Corinthians, torcem pelo Corinthians, principalmente para que eles saibam o que é ser Corinthians, né? O jogo de hoje vai ser um pouco difícil, mas acredito no Corinthians, porque o Vasco precisa vencer, já até mesmo para fugir do rebaixamento. Esse é o grande pensamento deles, fugir sempre do rebaixamento. E com isso o Corinthians leva vantagem contra times que jogam, né, nessa situação. Claro, o empate hoje não é um mau resultado, mas eu acredito que o Corinthians vence pela união do grupo, pela situação, né, que a gente vê dos jogadores querendo, né, manter essa regularidade. Não tem mais esse pensamento que a gente via sempre, né? Vai jogar desfalcado. Já começava a desculpa antes da viagem, né? O Corinthians vai jogar sem não sei quem, que vai pra seleção, aí fazer aquela cara de choro, né? A gente não ouvia isso? Ouvia muito, como outras desculpas. Já saía derrotado de São Paulo. E a gente não tem visto isso, não. É um time vencedor e unido. É um exemplo para nós, né, que a gente não pode desanimar, não. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, e principalmente defendendo a vontade da maioria. E a vontade da maioria somos nós, os corintianos, ou seja, o povo. Nós temos que defender a vontade do povo. Legal, Davi, essa questão da música, né, de 77. Jogadores curtiam muito samba, né? Pagode ainda nem tanto, mas era o samba, aquelas músicas prega também, né? Também tinha na época, né? Também que o pessoal curtia muito. Mas sertanejo antigamente era diferente, né? Era música caipira. Então o pessoal curtia muito isso. Era a música caipira, samba. Alguns gostavam de rock também. Tinha um rock nacional também. O pessoal gostava, curtia. Então eu recebendo aí, né, essas músicas, a gente vai tocando quando tiver a saga corintiana, a gente vai tocando as músicas de 77. Muito boa a sua ideia, Davi. E parabéns também pelo programa de ontem, né, pela contribuição de todos aí que participam sempre aqui do Voz Mosqueteira. Muito obrigado, Davi. E não esqueçamos nunca. Vai, Corinthians! E vamos ouvir agora a participação do Neto Gabiru, mandando seus comentários sobre a partida de hoje. Qual a sua expectativa hoje, Neto Gabiru? Parabéns também, o Davi deu parabéns para todos nós aqui, né, sobre o programa de ontem, que você também participou, como todos participaram. Fala aí, Neto Gabiru, e aí, como é que vai ser o jogo hoje? Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, do programa Voz Mosqueteira. Eu concordo com o Davi. Nós teremos um jogo muito difícil em São Januário. Vamos jogar sem 4 titulares. Romero na seleção paraguaia, Rodriguinho e Jadson na seleção, Rodriguinho e Fagner na seleção brasileira, e o Balbuena machucado. Não sei se os reservas deles vão dar conta do recado. Eu já sei que o Pedro Henrique vem dando conta do recado, mas eu não sei como que o Pedro Paulo vai jogar na função do Fagner. Não sei se vai ser o Marquinhos Gabriel quem vai fazer a função do Rodriguinho. Então a gente tem uns desfalques consideráveis, né, no nosso time. Temos que, como bem lembrou o Davi, o
Eurico já chiou, já começou a botar pressão na CBF e na arbitragem, reclamando que tinha sido prejudicado no Sul, e vai sobrar pra gente. A pressão dentro de campo, a pressão sobre o juiz, a pressão sobre a torcida corintiana que vai a esse jogo. Quem for, com certeza vai sofrer pressão física. Se não for por parte da polícia, vai ser por parte dos torcedores do Vasco. Então, é um jogo que é muito ruim, assim, no geral, pra gente. Eu me dou por satisfeito se o Corinthians empatar em São Januário. Meu placar também é igual ao do Davi, é 1-1. Se a gente ganhar, vai ser naquela de São Jorge, entendeu? E é isso. Um abraço e vai Corinthians. Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. Eu acho que eu tô otimista demais, hein? Acho que o Coringão vence. Lógico que o empate lá é um bom resultado. Não vai ser um jogo fácil, mas o Corinthians tem se dado bem com os times que têm a obrigação de vencer. E hoje o Vasco tem a obrigação de vencer, inclusive para fugir da zona de rebaixamento. Já, né? Então, com isso, o Corinthians leva essa vantagem. O Corinthians, né, tem os desfalques, né? Mas acredito que quem está entrando, né, mesmo o Paulo Roberto, né, na lateral direita, eu acho que ele vai defendendo, já tá bom, né? Se ele conseguir fazer só a defesa, já está ótimo, né? Não precisa nem atacar. O Pedro Henrique tem estado bem. Se o Marquinhos Gabriel entrar também, né, eu não vejo muita dificuldade não, né? E mesmo o Cleison, né, mostrar o futebol, eu acho que esses desfalques no time de hoje não vai ser tão pesados, né? Principalmente, como eu já comentei aqui, né, a gente não saiu já com a desculpa, né, para um mau resultado, coisa que já acontecia antes, né? Então vinha com aquela cara de choro, olhando para um lado para o outro, que ia viajar, que o jogo era difícil, que o clima é pesado, que o gramado estava muito fofo, que ia chover, que ia ventar para o contrário no primeiro tempo, e assim já tinha desculpa. O Corinthians não tem essa desculpa mais, né? Isso a gente vê, isso já é um grande passo para buscar a vitória, né? Então acredito na vitória sim, viu, Neto Gabiru? A gente acho que vence sim. Mas, lógico, o empate fora de casa, nessas circunstâncias todas, inclusive com relação à torcida, a gente tem que ressaltar que é sempre um risco ir para São Januário, sempre é um risco e cada vez está se tornando pior, né? Mas o corintiano quer acompanhar o time e vai representar uma nação. A gente sabe do risco, infelizmente, né? Isso acontece mesmo. Mas a gente pede proteção de São Jorge aí para que nada ocorra aos nossos guerreiros que estarão nos representando hoje à noite lá em São Januário. Beleza? Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. E amanhã, a partir das 19h30, tem Corinthians e Santos na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista Feminino de Futebol. Vamos prestigiar as meninas que estão lutando por mais essa conquista do Campeonato Paulista. E sempre lembrando, a entrada franca, isso que é melhor ainda, né? Então vamos comparecer, prestigiar nosso futebol feminino. E lembrando que existe uma grande promoção, você poderá, inclusive, o fiel torcedor que estará comparecendo na Arena Barueri amanhã, pode participar de uma promoção e, inclusive, concorrer ao ingresso para a partida de Corinthians e São Paulo, no domingo, na Arena Corinthians. Então, entre na página do Corinthians Audax do Facebook e se informe dessa promoção para poder concorrer a um ingresso, mas tem que ser fiel torcedor. Então, você entrando lá, curta a página das meninas, mesmo você não querendo participar da promoção, mas acompanhe, né, nosso futebol feminino pela página do Corinthians Audax do Facebook. Aí veja essa promoção aí e quem sabe você não estará garantido também no clássico de domingo. O Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando a todos que a transmissão de Corinthians e Vasco começa às 21h15 aqui na Rádio Coringão, a rádio mais corintiana do mundo. Agradeço mais uma vez a audiência de todos
Amanhã estaremos de volta, quem sabe comentando mais uma vitória do Coringão. Muito obrigado a todos, e São Jorge que proteja aqueles que estarão nos representando hoje no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, e vai Corinthians!